galera! Mais uma aulinha da professora Ana Cristina. Eu quem sou? Apresento a vocês. Sou um prisma triangular regular reto. Quantas arestas, vértices e faces eu tenho? Observe. Arestas. O que são arestas? Aqui são as arestas, são 9. Vértices são os pontos, que são 6. Faces é a figura plana, temos 5 faces. Quantas bases eu tenho? 2 bases. Observa a parte de baixo e a parte de cima, 2 bases. Prisma. O que é um prisma? Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual bases se situam nos planos paralelos. Quanto à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser retos ou oblíquos. Aspectos comuns a estes prismas: as bases são regiões poligonais congruentes. As alturas distantes entre as bases são iguais. As arestas laterais e paralelas com as mesmas medidas. Observe a figura espacial, no qual temos um prisma regular. É um prisma reto, cujas bases são regiões poligonais regulares. Exemplos: eis aqui um prisma triangular regular reto, que é um prisma reto cuja base é um triângulo equilátero. Prisma triangular regular reto. E o que tem um prisma triangular regular reto? Apresentei há pouco os vértices. Aqui, eis a aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura. A aresta da base. Face é a figura plana. Isso aqui é face lateral, face lateral, face lateral, face da base inferior, face da base superior. Prisma triangular regular reto planificado. Vocês vão observar a base inferior, a base superior, as faces laterais, onde temos aqui a aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura, e a aresta da base, que é um triângulo equilátero regular. Normalmente a gente usa somente azinho na fórmula. Bom, nós já vimos na geometria plana o triângulo equilátero. E o que tem um triângulo equilátero? Tem 3 lados iguais, onde ao repartirmos ele ao meio, no tracejado da altura, nós teremos 2 triângulos retângulos, onde o lado
desse triângulo vai ficar pela metade. Assim, nós temos dois triângulos retângulos, onde consideramos teremos uma altura, a metade de um lado e um lado. Na aplicação do Teorema de Pitágoras, considerando que o lado é a minha hipotenusa e os catetos temos a altura e L sobre 2 ao quadrado, ao aplicar Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado, teremos L ao quadrado igual a H da altura desse triângulo equilátero ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, ou seja, L ao quadrado igual, aqui o L ficou ao quadrado e 2 ao quadrado vai ficar 4, onde estava somando, e ao isolar o H aqui, esse L ao quadrado sobre 4 foi para o outro lado, mudou a operação, então ficou L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual a altura ao quadrado. Bom, como temos aqui uma fração de denominadores diferentes, se faz o MMC e ajusta. E assim teremos MMC de 4 e 1 resulta em 4, e ajustando, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 4 dividido por 1 multiplicado por 1 vai dar 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4 vezes dá 1 vezes 1L ao quadrado. Bom, 4 laranjas ao quadrado menos uma laranja ao quadrado vai resultar em 3 laranjas ao quadrado sobre 4, que é a mesma coisa que altura. Bom, inverso de uma potência, raiz quadrada. Aplicando as propriedades das raízes, separamos aqui a raiz no numerador e denominador, tiramos a raiz do 4, que resulta em 2, aqui o L ao quadrado sai da raiz, onde o expoente divide pelo índice, então vai cortar o expoente do L e vai resultar em L, e o 3 fica dentro da raiz, porque ele não tem nenhuma potência que pode sair da raiz. Sendo assim, temos a forma da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, essa fórmula no prisma triangular regular reto vai ser importante quando trabalharmos com a base dele. Só que temos que salientar alguns detalhes aqui. Isso aqui é a altura dessa figura plana que está na base, não do prisma. Então, aqui eu quero chamar a atenção que essa altura aqui é da face da base da figura plana do prisma triangular regular reto. Então, essa forma é apenas para a altura da figura plana, onde L é ao lado da figura da base plana, não é o lado da figura espacial, que temos lá figuras planas na parte lateral, ou seja, faces laterais. Bom, quando a gente está trabalhando com os lados, o lado do triângulo é a mesma coisa que o azinho, que é a mesma coisa que a aresta da base na figura espacial. Sendo assim, quando a gente fala de área, a gente bota A maiúsculo. Quando a gente fala de aresta, a aresta é A minúsculo, a aresta da base. L representa os lados do triângulo, figura da base, que é a mesma coisa que a aresta da base. Então, agora,
se tratando da área do triângulo, que temos um prisma triangular regular reto, nós temos um triângulo equilátero, que ao aplicarmos lá a base vezes a altura, que é aquela altura que nós achamos anteriormente, nós fizemos L vezes a fórmula da altura, que é L raiz de 3 sobre 2, e vai gerar a fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, onde no lugar do L nós teremos o A de aresta. Então, a área da base do prisma triangular regular reto, sempre usaremos o A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E se trata da fórmula para calcular a área do triângulo equilátero. Bom, então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês que quando formos calcular a área da base do prisma triangular regular reto, nós sempre vamos usar uma fórmula específica para o triângulo equilátero. Bom, o que acontece? A origem dessa fórmula aqui nós temos dois triângulos retângulos, onde aqui, se considerarmos toda a base dele, é L. Então, a fórmula da área do triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2, porque é a metade de um retângulo, pode observar. Então, sendo assim, L vezes a altura do triângulo equilátero, onde a altura é L raiz de 3 sobre 2, então, L vezes L raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, o que acontece? L vezes L dá L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Temos uma fração, inverso de uma fração, permanece a primeira vezes inverso da segunda. Então, nós teremos L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio. Sendo assim, vai dar origem a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que no lugar do L, nós colocaríamos aresta, A de aresta, da base, não aresta lateral. Então, toda vez que formos calcular a área da base do prisma triangular regular reto, usaremos essa fórmula aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora, quando formos calcular a área lateral do prisma triangular regular reto, quero chamar a atenção que nós temos aqui 3 retângulos, onde aqui é a aresta da base, aqui é a aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura. Então, basta fazer 3 vezes a área desse retângulo, ou seja, 3 vezes a aresta da base vezes a aresta lateral, que é a mesma coisa que 3 vezes a aresta da base vezes a altura. Então, a área lateral do prisma triangular regular reto, basta multiplicar 3 vezes a aresta da base vezes a aresta lateral, que é a mesma coisa que 3 vezes a aresta da base vezes a altura. Bom, agora, quando a gente está trabalhando com prismas, a área total sempre vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Volume de qualquer prisma. O volume é o que comporta dentro da figura espacial. Então, para isso, basta multiplicar a área da base vezes a altura. Sendo assim, para esse prisma específico, teremos para o prisma triangular regular reto,
basta calcular a área da base vezes a altura, ou seja, lembrando que a área da base é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura, para calcular o volume. Não é aquela altura do triângulo equilátero com aquela fórmula lá que eu já falei. É a altura do prisma. Agora vamos ver alguns exemplos para tentar esclarecer como é que funciona esses cálculos. Bora lá? Então, aqui selecionei alguns exercícios resolvidos. Aqui temos um prisma triangular regular reto, onde a aresta da base é 5 centímetros. A aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura, é 6 centímetros. Então, vamos agora começar calculando a área da base para vocês começar a pegar com o cálculo como é que se faz. Então, toda vez que formos calcular essa figura espacial aqui, a área da base, vamos usar essa fórmula aqui, que é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero. Então, a aresta que nós vamos pegar é a minha aresta aqui, que está na base, que é 5 centímetros. Então, 5 centímetros ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Sendo assim, 5 centímetros, 5 ao quadrado dá 25, copia o raiz de 3 sobre 4, a unidade vai para o final. Bom, se observarmos, 25 não dá para dividir por 4. Se fosse um 20, tu ia dividir por 4. Mas como é 25, tu vai deixar ele fracionário, que é o mais correto, e não vai substituir o valor de raiz de 3 aqui. Se tu fosse dividir, ia dar um número decimal, e daí por coerência se substituiria aqui o valor do raiz de 3. Mas jamais substitua enquanto não for solicitado. Por quê? Porque o raiz de 3 é um número que temos um valor decimal que vai ao infinito, e a tendência é, quando colocarmos um valor ali, ao substituir, estaremos trabalhando com valor aproximado e não um valor real. E da maneira que ele está englobando todos os valores que vão ao infinito. Então, isso aqui é 25 vezes o valor do raiz de 3 dividido por 4. Se deixa assim. Parou aí. A área lateral do prisma triangular regular reto. Lembrando que, para calcular a área lateral, basta multiplicar 3 vezes a aresta da base, vezes a aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura. Sendo assim, aqui nós vamos colocar o 3 vezes a aresta da base é 5 centímetros, a aresta lateral 6 centímetros. Então, substituindo aqui, 5 vezes 6 dá 30, centímetro vezes centímetro, centímetros ao quadrado. Então, vai ser 3 vezes 30 centímetros ao quadrado, que resulta em 90 centímetros ao quadrado. Essa é a área lateral desse prisma. Bom, agora vamos falar da área total, ainda do mesmo prisma. Lembrando que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Nós vamos multiplicar 2 vezes aquele valor que achamos na área da base, aqui, que era 25 raiz de 3 sobre 4 centímetros ao quadrado, mais os 90 centímetros ao quadrado. Bom, aqui tu tem duas opções. Eu gosto assim, ó. Quando a gente tem uma situação que tem 2 aqui, 4, tu pode simplificar isso aqui, tu pode cortar. Eu gosto de cortar ele. Ou tem gente que acha melhor multiplicar 2, eu posso multiplicar por 25 e depois tu vai acabar simplificando. Mas o que vai acontecer aqui, ó? Olha o que vai acontecer. Se eu não fosse simplificar, se vocês observarem aqui eu tenho um denominador.
Toda vez que a gente tem um denominador aqui, ó, uma fração, a gente tem que fazer, com denominadores diferentes, tem que fazer o MMC. Bom, eu tenho uma tendência a diminuir os valores que envolvem fração, simplificar, que é o mais correto. O que acontece? Se tu fosse manter o 4, tu ia ter valores altos, mas no final das histórias, dá elas por elas. Em algum momento tu ia acabar simplificando. Então aqui, ó, eu fiz o MMC de 2 e 1, dá 2. Daí o que acontece? Depois que tu fez o MMC, tu tem que ajustar. Como aqui já tinha um 2, permanece 25 raiz de 3 aqui. Agora, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 90 dá 180. Então aqui eu botei entre parênteses, porque aqui ambos têm centímetros ao quadrado, se mantém a unidade para fora. Lembrando que, pelas propriedades das raízes que aprendemos lá no 9º ano e um pouco lá no 8º, nós jamais poderemos juntar um número que tem raiz com outro número inteiro que não tem raiz. Então, o que eu posso fazer aqui nessa situação? Vocês aprendem lá no 7º ano a fatorar. Então, 7º ano, 8º ano, vocês aprendem a fatorar. Então, vocês têm que continuar usando os conhecimentos e usar a fatoração aqui. Então, o que nós fizemos? Nós isolamos um número que eu poderia aqui dividir em ambos os termos. Normalmente, quando eu observo os valores aqui, esse aqui, o 180 é maior que 25, normalmente eu pego o maior e tento dividir pelo menor. Se der inteiro, é o menor que eu vou isolar. Só que se eu pegar 180 dividido por 25, vai dar um número decimal, então não serve. Mas eu observei que o 25 e o 180 terminam em 0 e 5, então ambos os números aqui são divisíveis por 5. Então eu isolei o 5. O 2 também botei embaixo, isso aqui é uma fração, se tu botar assim o 2 em evidência, tu tá tirando daqui, mas ele tá aqui, na verdade isso aqui, esse 2 serve para cada termo de dentro do parênteses. Bom, aqui como é que funciona? Tu isola o 5, tu divide 25 por 5, vai dar 5, que tá aqui. Copia o raiz de 3, o sinal copia, pega o 180, divide por 5 e bota o resultado aqui que deu 36. Unidade no final, centímetros ao quadrado. Aqui temos um prisma triangular regular reto, onde a aresta da base é 8 centímetros, a aresta lateral é 10 centímetros. Esse 5 aqui é a altura da face da base, não é para confundir, não é aresta, tá? Bom, aqui tem muita gente que confunde, né? E não dá para confundir. Aqui, vamos calcular a área da base, sempre essa fórmula aqui, a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, 8 centímetros ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, teremos 64 raiz de 3 sobre 4 centímetros ao quadrado. Observa que nesse caso eu posso dividir. Então, 64 dividido por 4 resulta em 16 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Se dá para simplificar, tu simplifica. Se não dá, não deu. Vai deixar fracionário conforme anterior. Aqui, como eu havia dito antes, adotar a raiz de 3, 1,73, somente quando solicitado. Aqui eu só queria mostrar como é que funciona. Quando a gente pede para adotar, isso aqui é a mesma coisa que 16 vezes esse valor aqui. Então, basta substituir e multiplicar. Então, aqui, quando eu vou trabalhar com isso aqui, eu vou colocar o símbolo de aproximado, que na verdade é um tracinho, um tio. Isso aqui equivale a 27,68 centímetros quadrados. Mas aqui, o valor mais correto é esse valor aqui, que engloba todos os valores, que é o infinito.
É lógico, se eu estou usando 1,73, eu estou ignorando valores que vão ao infinito. Então aqui, se eu colocar mais uma casa decimal ao multiplicar, vai ter uma alteração para mais. Então há uma variação e isso aqui se trata de um valor aproximado. Agora, a área lateral desse prisma. Então aqui, lembrando que são 3 retângulos, onde nós vamos fazer 3 vezes 8 vezes 10. 8 vezes 10 dá para fazer de cabeça. Dá o quê? Dá 80. 80 centímetros ao quadrado. Então, 3 vezes 80 dá 240 centímetros quadrados. Conta barbadinha. Agora, a área total do prisma, lembrando que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, aqui nós temos um valor melhor que aquele anterior, 2 vezes 16 raiz de 3 centímetros quadrados, mais a área lateral que deu 240. Aqui deu 32, aqui deu 240. Bom, se eu pegar o 240 dividir por 32 aqui, não dá. Então, observando o maior número que eu posso dividir em ambos termos é o 8. Então, vamos isolar ele. Isso se chama fatoração. Nós vamos pegar o 32, dividir por 8, resulta em 4. Copia a raiz de 3, copia o sinal mais. 240 dividido por 8 dá 30. Fecha parênteses. Centímetros ao quadrado. Terminam assim. Então, é importante saber isso porque as prováveis respostas possíveis que tu vai encontrar são coisas do tipo. Então, não adianta o aluno querer não aprender a não usar isso, que ele vai se perder e nunca vai chegar no resultado que vão ser apresentados para ele. Volume do prisma triangular regular reto, lembrando que é a área da base vezes a altura. Não é a altura da base lá. Então, é 16 raiz de 3 centímetros ao quadrado vezes 10 centímetros nesse caso. Então, dá 160 raiz de 3 centímetros cúbicos. Bom, tem gente que adora pegar o raiz de 3 e multiplicar por 10. Peca errado. Tem que lembrar que a gente só multiplica o númerozinho, que é o coeficiente aqui, com o númerozinho que está lá fora. Para alterar uma raiz, somente se tivesse uma raiz aqui. Bom, aqui eu tenho um exemplinho do prisma triangular regular reto, onde a minha aresta da base é 6 centímetros e a aresta lateral, que é a mesma coisa, a altura, é 12 centímetros. Aqui está desenhado a área lateral, bonitinho, né? 6, ó, são 6 arestas, 3 arestas de 6, perdão. E aqui a aresta lateral é 12 a altura. Quando o pessoal vai calcular a área lateral, tem outra maneira de calcular também. Tu pode considerar a área desse retângulo maior. Daí tu somaria essas três arestas aqui e simplesmente multiplicaria por 12, dá elas por elas, tá? Lembrando que dá para fazer assim também. Bom, aqui tá pedindo para tu calcular a área total. Então aqui, ó, uma coisa que é bom salientar, que a área é a mesma coisa que superfície. Então eu tô acostumada a usar a de área, mas eu posso usar um S de superfície. Tu pode identificar a maneira que tu quiseres. O P é de prisma. Eu tenho vários tipos de prisma. Eu tenho prisma quadrangular, hexagonal. Eu gosto de especificar qual o tipo de prisma. Aqui, então, é 2 vezes a superfície da base, que é a mesma coisa que a área da base, mais a superfície lateral, que é a mesma coisa que a área lateral. Aqui está sendo calculado
eu gosto de deixar assim para mostrar que eu posso calcular a área da base, fazer o cálculo total aqui tudo junto. Duas vezes a área da base, mais a minha área lateral. Posso fazer todo o cálculo junto aqui. Só que é bom tu calcular separadamente aqui, porque às vezes em algum cálculozinho se perde. E ao fazer separado, alguma coisa tu pode garantir. Então, tu pode errar isso com facilidade. Então, 6 ao quadrado dá 36. Aqui, ó, multiplicando tudo aqui, vai dar 206. Bom, isso aqui dá para simplificar de cara. Tu pode pegar o 36 dividido por 4 ou simplificar assim, dar elas por ela. 36 dividido por 4 dá o quê? Dá 9. 9 vezes 2 dá... Bom, aqui, ó, se eu fizer 6 ao quadrado na área da base, 6 ao quadrado, aqui a aresta é 6 centímetros, a aresta da base é 6 centímetros. Ao substituir, ao calcular a área da base, a aresta da base ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, 6 ao quadrado dá 36. 2 vezes a área da base, então 2 vezes 36, raiz de 3 sobre 4. A área lateral, que é a mesma coisa que superfície lateral, tá? Superfície é a mesma coisa que área, superfície da base, superfície lateral. 3 vezes a aresta da base, vezes a aresta lateral, 6 e 12. Multiplicando 3 vezes 6 vezes 12 dá 216. Então, 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. Tanto faz, pode fazer 2 vezes 36 dividido por 4, delas por elas. Raiz de 3 mais 216. Bom, neste caso, esse é o menor número, eu peguei 216 dividido por 18, dá para dividir e dá inteiro, não dá número com vírgula, então vou fatorar, ou seja, vou isolar o 18. Então, ao isolar 18, 18 dividido por 18 dá 1. Então, aqui nós teremos, uma vez raiz de 3, não preciso botar 1 aqui, mais 216 dividido por 18 dá 12. Fecha parênteses, centímetros ao quadrado. Terminou aí, isso aí é a área total do prisma. Bom, prisma triangular regular apresenta 9 centímetros de aresta lateral e 4 centímetros de aresta da base. Então, vamos calcular o que? 4 centímetros, está aqui desenhado, 4 centímetros a aresta base, e 9 centímetros a aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura. Essa foi a informação que deu o problema. Então, ao calcular a área da base, ao quadrado raiz de 3 sobre 4, eu prefiro calcular assim, 4 ao quadrado dá 16 sobre 4, raiz de 3. Então, 16 dá para dividir por 4, dá 4, raiz de 3, unidade no final, centímetros ao quadrado. A área lateral, temos 3 retângulos. Então, 3 vezes a aresta da base vezes a altura. Então, 3 vezes 4 centímetros vezes 9. 4 vezes 9 dá 36 centímetros ao quadrado, vezes 3, 108 centímetros ao quadrado. A área total do prisma. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, 2 vezes 4 raiz de 3 centímetros ao quadrado, mais 108 centímetros ao quadrado. Aqui, lembrando que nós sempre vamos tentar fatorar. Então, aqui o que nós podemos isolar vai ser o número 4, porque se eu pegar 108 e dividir por 8, não vai dar um número inteiro. Então, nós isolamos 4, que eu posso dividir os dois termos, vai dar um inteiro. Se eu dividir 8 por 4, dá 2, copia a raiz de 3, sinal mais,
108 dividido por 4 dá 27. Fecha parênteses, centímetro quadrado. Parou aí. Volume do prisma. Área da base vezes a altura. Então, a área da base não é a aresta da base como muita gente usa, tá? Tem gente que adora usar a aresta da base e erra. A área da base deu 4 raiz de 3 centímetros quadrados vezes os 9 centímetros, que é a altura, resulta em 36 centímetros cúbicos. Terminou aí. Agora, temos um prisma triangular regular com altura de 4 metros e a altura da base medindo 3 raiz de 3 metros. O volume e a área total são respectivamente iguais a... Bom, aqui nós queremos a área total e o volume. Só que, ó, observa o que foi dado. A altura da base. Olha, dei a fórmula lá no início do vídeo. Então, nós vamos usar aquela fórmula ali, tá? Então, aqui tá a base. A altura é 3 raiz de 3. Aquela fórmula que eu apresentei para vocês, lembram? Ó, a altura da base é 3 raiz de 3 e nós temos a altura do prisma, que é 4 metros. Não dá para confundir funda com bunda aqui. Brincadeirinha. Então, aqui, ó, a altura da base lá é L raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que a aresta da base, raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é a origem, é originada dessa forma. Então, isso aqui a gente iguala. Esse 2 está dividindo, vai passar multiplicando, tá? Então, vai ficar 2 vezes o 3. Aqui, ó, quando tem raiz de um lado, raiz do outro, já pode cortar de cara, ó. Isso aqui dá para cortar, tá? Ou cortar depois, dividindo, dar elas por elas. Eu, quando enxergo raiz de um lado, raiz do outro, já saio cortando. Então, fica ali, ó, 2 vezes 3 dá 6. Vai cortar essa raiz aqui com essa raiz aqui. O aresta vai valer 6, mas eu posso fazer assim, ó. Mantém esse 6 raiz de 3, isso aqui tá multiplicando, passa dividindo, e isso aqui vai cortar. Cortou. Morreu. É a mesma coisa que tu tá dividindo, 2 por 2, 3 por 3. É uma raiz de 3 por raiz de 3, tá? Bom, a aresta da base é 6. A aresta da base é 6. É isso. Agora vamos ao que interessa. Eu quero a área total e volume. E vamos por etapa. Aqui, olha só. Aqui tá a área lateral. A aresta da base é 6. A altura é 4. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 24, 72 metros quadrados. Bom, então, comecei por aqui. Aqui é para mostrar até que tu não é uma regra que tu tem que começar pela área da base. Tu pode começar pela área lateral. Tanto faz. O que importa é que tu chega lá. A única coisa que tu não pode confundir as áreas, não pode confundir as arestas e assim por diante. A área da base. A área da base é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, o 6 que eu achei, metros ao quadrado raiz de 3 sobre 4, 6 ao quadrado é 36. Raiz de 3 sobre 4 metros ao quadrado, 36 dá para dividir por 4, dá 9 raiz de 3 metros ao quadrado. Bom, a área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, 2 vezes 9 raiz de 3 metros quadrados mais 72 metros quadrados. Temos 18 raiz de 3 mais 72. Lembrando que eu não posso juntar uma raiz com o número inteiro. Então, eu tenho que fatorar. Aqui eu posso isolar 18, ó. Se eu pegar o 72 e dividir por 18, o maior pelo menor vai dar o inteiro. Então, vou isolar 18.
18 dividido por 18 dá 1, raiz de 3, não precisa botar 1. 72 dividido por 18 dá 4, fecha parênteses, metros quadrados. Essa é a área total. Vamos calcular o volume agora. O volume do prisma triangular regular reto, basta multiplicar a área da base vezes a altura. Então, 9 vezes 4 dá 33, não é para pegar e fazer 4 vezes 3 também, que tá errado. Copia a raiz de 3 metros cúbicos, morreu aí. Bom, nessa questão, é uma questão que eu peguei, tem alternativa, é uma questão que já foi usada em concurso vestibular. Então, essas são as alternativas dadas. E aqui se enquadram os cálculos nossos. Aqui pode observar, ó. Aqui até que não está fatorado, ó. Aqui não está fatorado. Mas a que se enquadra é a letra D, tá? Onde isso aqui é o volume, isso aqui é a área total. Aqui não está fatorada, mas não, como eu disse, não é sempre regra. O mais correto seria fatorar. Bom, missão cumprida da prof. Vou me despedir.